E aí, galerinha da natureza, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje eu vou falar para vocês de adaptações das plantas ao ambiente, certo? Esta foi uma aula que eu dei no Meet para os alunos do terceiro ano nesse estágio, mas eu também resolvi gravar esse conteúdo porque ficou bem bacana, né? Porém, hoje eu não vou conseguir fazer tudo que eu fiz na aula porque eu tinha ido no mangue pegar umas plantas para fazer e hoje eu não fui. Então eu tenho pouquinhos, mas eu vou mostrar também umas plantinhas para vocês e falar das adaptações das plantas, tá? Bom, como eu tô adaptando aqui o espaço, eu não tenho como mostrar os slides no vídeo, mas eu vou seguindo aqui os slides para não perder o foco, o fio da meada aqui da aula. E se eu achar muito importante, eu mostro aqui o slide que eu tô vendo no computador, tá bom? Adaptando aqui meus recursos. Então, gente, nós vamos falar aqui das adaptações das plantas, né? E o que possibilita que as plantas habitem diferentes ambientes, né? A princípio, gente, as plantas, nos primórdios, né? As plantas elas eram todas aquáticas. E depois foi que elas foram ganhando a superfície terrestre e se adaptando a diferentes lugares. E também no decorrer do processo da evolução também aconteceu muitas adaptações e modificações nas plantas, tá? Dependendo do ambiente, sofre modificações para que ela consiga, né, viver e se reproduzir e não ficar extinta. Porque a planta é um ser vivo como a gente, então ela tem essas façanhas, viu? Então vamos lá, né? Olha só, as principais características adaptativas das plantas nos seguintes ambientes é o que a gente vai estudar hoje. Eu vou falar de ambientes úmidos, ambientes aquáticos, ambientes secos, manguezais, ambientes com baixa luminosidade, ambientes com solos pobres e ambientes com baixas temperaturas, tá? As adaptações, elas são de dois tipos. Elas são adaptações morfológicas, quando são características na forma da planta ou de seus órgãos que possibilitam a sobrevivência em determinadas condições. Então, a morfológica é quando muda a forma, certo? Ela trabalha nas modificações da forma dela para poder viver no ambiente. E as adaptações fisiológicas, o nome já diz, né? Nos processos metabólicos da planta, quando ocorrem as mudanças, características que ocorrem nos processos metabológicos ou fisiológicos da planta, como de alguns órgãos, e possibilita a sobrevivência em determinadas condições. Então, primeiramente, a gente vai falar dos ambientes úmidos. Ambientes úmidos, por exemplo, Amazônia, né? Deixa eu ver o que foi que eu escrevi. Na Amazônia, por exemplo, são ambientes sempre úmidos, né? Então, quer dizer que tem bastante umidade, tem água demais. Aí, o que acontece? A superfície foliar, ela é mais ampla para poder ter maior transpiração. Os estômatos são constantemente abertos, o que contribui para o aumento da transpiração, certo? O excesso de água pode ser eliminado por algumas plantas também, que é uma outra adaptação aqui, através de aberturas nas margens da folha, chamada de hidatóides, que é um processo também chamado de gutação, quando ficam umas gotinhas bem nas pontinhas das folhas e ela está fazendo a transpiração por esse processo de gutação, né? Através dos hidatóides das folhas. E também tem a adaptação da folha bem grande. Eu trouxe um exemplo para vocês que eu tenho aqui. Apesar da gente morar num ambiente seco, a gente também consegue ter umas plantas de ambiente úmido, mas a gente também tem que adaptar para a gente poder ter essas plantas, né, que são ornamentais e a gente gosta de ter. Então, o que acontece? Se você tem uma planta de folha muito grande, ela precisa ser regada com mais frequência, porque ela transpira bem mais do que as outras.
Então, pra gente ter essas plantas de ambientes úmidos num lugar quente, como aqui no Ceará, a gente precisa fazer uma rega mais frequente, como por exemplo a alocácia. Aí eu trouxe aqui a folha para vocês, ó, bem grandona, né? E num ambiente quente ela nem cresce tanto como ela cresceria em outros lugares. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui dessa planta lá na Amazônia, só que a folha é bem maior do que essa que eu tenho aqui. Ela acaba não crescendo tanto já para ela não sofrer essa transpiração maior, né? Ela sente que ela tá num ambiente quente, tá entendendo? Então, modifica já um pouquinho o processo. Por isso que não fique igual, a minha alocácia não fica igual a alocácia que tem lá na Amazônia. Então, aqui está, né? Uma folha bem grandona. Eu peguei essa que já tava um pouquinho feia, porque eu fiquei com dó de pegar as bonitinhas. Ela transpira bem mais porque ela tem... É bem grande, né? Tem bem mais hidratóides aqui no meio dessa folha aqui todinha, tá? E aí também ela vai seguindo a água aqui, ó. Parece o aerínquima das plantas aquáticas, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Na outra aula eu tinha uma planta aquática, mas infelizmente agora não tem. Olha, bem olhadinho, porque a água vai passando por aqui, por esse processo, se dá pra ver bem direitinho, ó. Vai passando até ir até lá os hidratóides da folha para poder fazer a transpiração, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem. Aqui nós temos aqui, ó, os hidratóides, mostrando um pouquinho. Aqui a gutação, as gotinhas nos hidratóides, né? E aqui nós temos a alocácia na Amazônia, folha bem gigante. Olha o tamanho da pessoinha que tem aqui. E a planta fica bem maior do que a minha que eu tenho aqui no meu quintal, por exemplo, né? Então, próxima adaptação são as plantas dos ambientes secos. As plantas dos ambientes secos, elas têm raízes bem profundas e muito ramificadas. Por quê? Ajuda ela a ir mais fundo na terra, buscar água, e bem ramificada porque a raiz, ela procura se alastrar o máximo que ela pode para ela alcançar a água. Essa é uma adaptação de plantas de ambientes secos. Se você prestar bem atenção, faz todo sentido, né? Cada adaptação, então é fácil da gente pegar os macetes da aula. Então, para ela poder ter uma maior absorção de água em regiões longe da superfície, foi o que eu escrevi aqui, né? Então, os caules, eles são carnosos, favorece o armazenamento de água. É uma outra adaptação das plantas de ambiente seco, o armazenamento de água para que se demorar muito ela conseguir água, ela tem um reservatório. Engraçado é que essas folhinhas também, né? Os caules e as folhinhas também armazenam água. Engraçado é que quando ela fica muito tempo sem rega, que é o caso das plantas que eu observo no quintal, né? Elas murcham, nem parece a mesma plantinha, fica assim uma folha bem fininha, e quando ela tem rega mais frequente, ela fica bem cheinha. Eu trouxe uma suculenta, ó, para mostrar. As plantas suculentas, elas se adaptam a ambientes secos. Ela acaba precisando de uma rega bem menor por causa dessa adaptação que ela tem, que é de ambiente seco, né? Então, essa daqui tá bem regada, ela armazenou água na folha, vou mostrar. Quando não tem, ela fica bem fininha essa folhinha aqui. E o caule também é bem grossinho, também armazena água no caule. Aí, eu posso mostrar pra vocês, olha só a espessura, né? E ela pode ficar bem mais grossa do que isso. Então, ela quebra facilmente, ó, assim. E quando quebra, ó, dá pra ver até o brilho da água aqui que ela tá armazenando. Se eu pegar essa plantinha aqui e quebrar assim, ó, eu consigo tirar a água dela. Olha que legal. Porque ela armazena água. Bacana, né? Bem molhadinha. Uma outra planta
que é de ambientes secos, que a gente já conhece bastante, é os cactos. Eles também têm o caule totalmente carnudo, porque ele armazena bastante água. Então, o cacto ele pode viver por muito tempo sem água, por causa do caule que faz esse armazenamento. E uma outra adaptação é a folha das plantas de ambientes secos. As folhas que têm o tamanho reduzido para evitar a maior evaporação. Olha só, as folhas do cacto são os espinhos, na verdade. Então, evita bem mais a transpiração. Os hidatóides são mais fechados, eles ficam mais tempo fechados, né? Como a folha do cacto é o espinho, na verdade, os hidatóides do cacto, em especial, fica no caule, tá? Porque ele também precisa fazer a transpiração, mesmo que ele queira reter o máximo de água possível. Ele tem menos e mantém mais tempo fechado, mas tem hidatóidezinhos no caule do cacto. Folhas de tamanho reduzido para evitar a evaporação, né? E o engrossamento de cutículas como camada impermeável localizada sobre a epiderme ou presença de cera sobre as folhas. Que essa plantinha aqui que eu também mostrei, é difícil eu tirar, mas ela tem uma película protetora para ela não... olha só que legal. Ela tem uma película que protege de ela perder a água. Viu? Então é disso que ele está falando, dessa camada. Olha como brilha a água que tem na folha. Já saindo porque eu tirei a película, certo? Ó. Então, adaptação para ela manter mais água na folha. Essa película protetora para evitar também a evaporação e que saia a água. Certo? Então, essas são as adaptações das plantas de ambiente seco. As raízes ramificadas e profundas, hidatóides fechados, as folhas bem menores, chegando até ser espinhos, para evitar a transpiração, e o armazenamento de água no caule e nas folhas, né? As que são mais adaptadas ainda no caule, como os cactos. E aí, nós vamos falar agora das plantas de ambiente aquático. Na outra aula eu tinha plantas de ambiente aquático, eu fui buscar lá no Mangue, bem legal. As adaptações das plantas aquáticas, elas são os aerênquima, na parte interna de suas folhas, que auxilia na flutuação e permite a difusão do gás oxigênio para as partes submersas. Então, aquele caule que tem na planta que fica dentro da água, ele tem o aerênquima, que é para ajudar na flutuação também, né? E por ele vai passando a transpiração dessa planta, que também ele mantém os hidatóides bem abertos. E os hidatóides das plantas, geralmente não, quase sempre na parte de cima. Porém, nas plantas aquáticas, que eu não tenho aqui, eu tô só usando essa daqui como exemplo, elas são na parte de baixo, são na parte de baixo que fica os estômatos da planta, né? Desculpa, esqueci aqui a palavra. Os estômatos, eles são na parte de baixo, mas nas plantas aquáticas eles são em cima, para poder conseguir ter contato com a superfície. Então, a parte de baixo fica totalmente submersa na água, então ele tem essa modificação nas plantas aquáticas e tem o aerênquima, né? Que ajuda na flutuação e para fazer a transpiração da água. Isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está mostrando o aerênquima, né? A planta aquática, aqui um exemplo, né? A folha fica totalmente cheia de água, elas ficam boiando na parte de cima, por isso
que os estômatos, eles estão localizados na parte superior das folhas, certo? Na parte de cima. Bom, os manguezais, né? As adaptações dos manguezais são bem legais, né? Como vocês sabem, os manguezais, eles são o berço de toda a fauna marinha também, né? Os manguezais sempre tem o encontro do rio com o mar, porque tem essa característica, o manguezal. E os animais do mar vêm até os manguezais para fazer a criação, para nascer os peixinhos e depois e assim eles têm mais chance de sobrevivência, né? Então, as adaptações das plantas, tem aquele solo lodoso, né, que a gente está acostumado, velando, que afunda até o pé e tudo, são alagados e existe pouca oxigenação nas raízes. E também dificulta a fixação da planta por causa do lodo, né? E a falta de oxigênio. A planta é dificultada. Então, o que ela faz? Ela tem a presença de pneumatóforos, que são raízes respiratórias, certo? A presença de estruturas que possibilitam a difusão do gás oxigênio para as partes submersas das raízes e a presença de raízes escoras que ajudam na sustentação e fixação da planta, certo? Como que é isso? A gente sabe como que é um manguezal, né? Aquela planta assim, aí tem aquela monte de raiz assim, fazendo todo um redondo assim, ó, indo assim, para ajudar na fixação por causa daquele pântano, né? Lodoso, aí não ajuda a fixar bem, então ela faz isso. As raízes escoras que chama, certo? E também tem as pneumatóforas, que são raízes que saem de dentro da lama, ficam assim, as pontas para fora, que é para poder buscar o oxigênio de fora, porque na parte de baixo tem pouco, devido ser lodoso, então é um ambiente pobre em oxigênio. Aí cria essas raízes que chamam de pneumatóforas, são raízes que respiram. E também, como eu falei para vocês, nos manguezais tem o encontro dos rios com o mar, sempre tem. Então tem sal, e isso prejudica no crescimento da planta. Então as plantas do manguezais, elas se adaptaram para isso também, elas criaram uma glândula de secreção de sal. Então às vezes no manguezal você pode ver uma folha com branquinhos, assim, com sal na folha mesmo. Ela literalmente ela expulsa o sal, um pouco, né, do sal da água, através dessas glândulas secretoras de sal. Porque o sal fica acumulado na folha, né? Aí fica na folhinha assim, até ser levado pelo vento ou então pela chuva. Também, gente, uma outra adaptação dos manguezais é a viviparidade. O que é a viviparidade? É que a planta caindo naquele pântano lodoso, ela não germina. Então, o que o manguezal faz para ela conseguir germinar e procriar e não se acabar, não é? Ninguém quer morrer, toda a família ficar sem nada. Então, ela tem essa adaptaçãozinha dela para ela não ficar sozinha, para ela poder conseguir ter filhotinhos. Ela germina ainda na mãe. Então, viviparidade porque a germinação é feita ainda na mãe. Quando tá já germinando a semente, é que ela cai. E aí ela tem bem mais chances de nascer, certo? Então, aí no caso, como eu moro aqui em Paripueira, eu dei aula para os alunos daqui, eu mostrei algumas fotos do mangue que a gente tem aqui próximo, né? No caso, eu não vou mostrar aqui no vídeo nem porque não dá pra ver direito aqui também no slide, mas para mostrar que o cotidiano, que eles podem ir lá ver as adaptações por si mesmo, né? Assim, já demonstrei na foto como é que funciona, e aí mostrei que no manguezal aqui também tem as pneumatóforas e as raízes escoras. Não vi nenhuma
salzinho na planta, porque eu acho que não estava ligado o rio com o mar nessa época. Mas enfim, e também as plantas aquáticas. Em ambientes com baixa luminosidade, como nas florestas, né, as plantas nas florestas, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, né, tanto tem as adaptações para os ambientes úmidos, como também os de baixa luminosidade, porque na Amazônia tem as plantas bem grandonas e tem as plantas menores que ficam embaixo dessas grandonas. Essas que ficam na parte de baixo, elas não recebem sol, porque fecha, né? Floresta fecha tudo, assim, não entra muita luz do sol. Então elas se adaptam para buscar luz. Essa é a adaptação das plantas com baixa luminosidade. Elas querem buscar um pouco de luz porque toda planta precisa de luz para fazer fotossíntese. Então, elas se adaptaram tendo folhas compridas e largas com maior concentração de clorofila para melhor realizar a fotossíntese. E as orquídeas, por exemplo, elas possuem adaptações que possibilitam viver sobre as árvores, né, para obter maior luminosidade, e são chamadas de epífitas. As suas raízes, ela têm células que captam água no ar, que chamam de velame. Engraçado, parece um veludo, e chama de velame, então dá para associar aí essa palavra para lembrar. E nas folhas entumecidas ocorre o acúmulo de água e nutrientes. Nesse velame ela consegue também absorver